Olá, amigos do Beleza do Invisível, um canal criado para quem acredita que o essencial não se vê e o acaso não existe. Há momentos em que fazer o que é certo parece exigir uma força que já não temos. Você ajuda e não recebe reconhecimento. Perdoa e continua carregando as marcas do que aconteceu. Age com honestidade e ainda assim encontra injustiça. Procura compreender, acolher e fazer o bem, mas algumas pessoas simplesmente não percebem o esforço que existe por trás dos seus gestos. E chega um momento em que surge uma pergunta silenciosa: será que ainda vale a pena continuar? Se você já se perguntou isso, a mensagem de hoje foi enviada diretamente para você. Não deixe que a ingratidão de alguém apague a bondade que Deus colocou dentro de você. Não permita que a frieza do mundo transforme o seu coração num lugar sem luz. Talvez você esteja cansado de fazer o certo e, mesmo assim, continuar encontrando espinhos pelo caminho. Talvez você tenha ajudado, perdoado, silenciado, suportado, orado, trabalhado e cuidado de tanta gente. E ainda assim se pergunte, em segredo, se vale a pena continuar. Se essa pergunta já passou pelo seu coração, esta mensagem é para você. Meu irmão, minha irmã, há momentos em que o bem parece caminhar devagar, enquanto as dificuldades chegam depressa. A pessoa se esforça para ser correta, evita ferir, procura não responder com agressividade e tenta cumprir seus deveres com sinceridade. Respeita o próximo, ajuda quando pode, ora quando a alma pesa e levanta todos os dias com a intenção sincera de melhorar. Mesmo assim, a vida continua trazendo problemas, desafios e preocupações que parecem não ter fim. Vêm as contas que apertam, vêm as palavras injustas, vêm as decepções dentro da própria família, vêm as pessoas que recebem nosso carinho e respondem com indiferença, vêm os dias em que o corpo está cansado e a mente sobrecarregada. E então, em algum lugar silencioso da alma, nasce uma dúvida dolorosa. Por que continuar fazendo o bem se tantas vezes o bem que faço parece não voltar para mim? Por que continuar insistindo em amar quando tantas vezes encontro incompreensão? Mas escute com calma. O bem nunca se perde. Ainda que ninguém agradeça, Deus vê. Ainda que ninguém reconheça, a vida registra. Ainda que a pessoa ajudada esqueça, a consciência de quem ajudou permanece iluminada diante das leis divinas. A semente lançada no solo nem sempre brota no dia seguinte. Muitas vezes ela desaparece sob a terra, parece enterrada, parece vencida pelo silêncio, mas lá dentro, longe dos olhos do mundo, ela continua trabalhando, criando raiz, preparando a flor, esperando a hora de nascer. Assim também acontece com o bem que você realiza. Nem toda bondade floresce imediatamente, nem todo gesto de amor recebe resposta visível. Nem todo sacrifício é compreendido por aqueles que caminham ao nosso lado, mas nenhum ato sincero de amor deixa de produzir luz. O que nasce do coração alcança dimensões que os olhos da carne não conseguem perceber. Talvez você tenha sido bom com alguém e recebeu ingratidão. Talvez tenha se dedicado a uma família que nem sempre percebe o quanto você se esforça. Talvez tenha sido honesto no trabalho e visto pessoas menos corretas avançarem mais depressa.
Talvez tenha perdoado alguém que nunca pediu perdão. Talvez tenha cuidado de uma pessoa enferma, enquanto você mesmo precisava de amparo. Talvez tenha sustentado outras pessoas emocionalmente, enquanto chorava sozinho em silêncio. Talvez tenha passado anos tentando ser melhor e, ainda assim, sinta que continua tropeçando nos mesmos medos, nas mesmas angústias e nas mesmas dores. E isso, às vezes, pode gerar um enorme desânimo. Mas não se esqueça, meu irmão, minha irmã, perseverar no bem não significa viver sem espinhos. Significa não permitir que os espinhos nos façam desistir das flores. Significa continuar acreditando no amor, mesmo quando a vida nos desafia. Jesus, que foi a expressão mais pura do amor na terra, também encontrou incompreensão, curou, consolou, ensinou, acolheu, perdoou e levantou os caídos. Ainda assim, conheceu a perseguição, a calúnia, a solidão e a cruz. Se o Mestre, sendo luz, encontrou sombras pelo caminho, porque nós, ainda aprendizes, imaginaríamos que fazer o bem nos livraria de todas as provas? O Evangelho nunca prometeu ausência de lutas, prometeu companhia divina durante elas. O bem não é uma negociação com Deus. Não fazemos o bem para comprar felicidade imediata. Não somos honestos para que a vida nos poupe de todos os desafios. Fazemos o bem porque o bem nos aproxima de Deus. Fazemos o bem porque Ele impede que nossa alma endureça. Fazemos o bem porque, ao escolher o amor, estamos construindo algo eterno dentro de nós. Há quem pense que vencer é nunca sofrer, mas muitas vezes vencer é sofrer e continuar sem odiar. Vencer é ser ferido e ainda assim não desejar ferir. Vencer é ser esquecido e ainda assim não abandonar o amor. Vencer é ter motivos para endurecer e mesmo assim escolher permanecer humano. Essa é uma das maiores vitórias do espírito sobre si mesmo. É por isso que, se você está cansado, Deus não lhe pede que corra. Ele apenas lhe pede que não desista. Dê hoje o passo que for possível. Ore como conseguir. Faça o bem que estiver ao seu alcance. Sorria se puder. Silencie se for necessário. Descanse se estiver exausto. Mas não entregue sua alma ao desânimo. Não diga que tudo acabou apenas porque hoje está difícil. A noite não é o fim do caminho. A noite é apenas o intervalo em que Deus prepara uma nova manhã. Quantas vezes você já pensou que não conseguiria suportar e suportou? Quantas vezes chorou em silêncio e no dia seguinte ainda assim levantou? Quantas vezes pediu forças a Deus sem perceber que a própria força para continuar já era a resposta? Você talvez não perceba, mas existe uma coragem imensa dentro de você. Coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar fazendo o que é certo, mesmo quando o medo senta ao nosso lado. Coragem é não se entregar ao mal quando o mal parece mais fácil. Coragem é manter a palavra honesta, a atitude limpa e o coração em prece, mesmo quando a vida parece injusta. Coragem é permanecer fiel ao bem. Há pessoas que carregam batalhas que ninguém vê. A mãe que sorri para os filhos enquanto guarda preocupações profundas. O pai que sai para trabalhar com a mente cheia de contas e responsabilidades. O filho que cuida dos pais idosos e sente culpa por se sentir cansado. A pessoa enferma que tenta manter a fé enquanto o corpo dói. Quem luta contra a depressão e precisa vencer uma guerra invisível a cada manhã.
Quem está em um relacionamento ferido e pede direção a Deus. Quem perdeu alguém amado e tenta transformar saudade em oração. Quem ajuda todo mundo, mas quando precisa de ajuda, encontra portas fechadas. Quem faz o bem, mas se pergunta por que parece estar sempre sozinho. Quem tenta ser correto, mas observa a injustiça prosperando ao seu redor. Quem procura viver em paz, mas encontra conflitos inesperados. Se você se reconhece em alguma dessas dores, receba esta palavra com carinho. Deus não confundiu o seu endereço. Ele sabe exatamente onde você está. Ele conhece o peso que você carrega. Ele vê o que você suporta calado. Ele recolhe as lágrimas que ninguém enxuga. Ele escuta as preces que você não consegue completar e continua trabalhando por você, mesmo quando tudo parece silencioso. Muitas vezes pedimos a Deus que retire imediatamente a prova. Queremos que a dor desapareça, que os conflitos terminem e que as respostas cheguem rapidamente. Mas a sabedoria divina nem sempre trabalha da forma que esperamos. Frequentemente, antes de transformar a situação, Deus fortalece a pessoa. Antes de mudar as circunstâncias, fortalece o coração. Antes de abrir a porta, prepara a alma para atravessá-la com maturidade e responsabilidade. Pedimos que certas pessoas mudem, mas muitas vezes o primeiro aprendizado é desenvolver serenidade diante delas. Pedimos que a dor desapareça, mas Deus começa ensinando como caminhar com fé enquanto a dor ainda existe. Pedimos que o caminho fique mais fácil, mas o Pai nos ajuda a ficar mais fortes. Não porque tenha prazer em nos ver sofrer, mas porque sabe que algumas virtudes só nascem quando a alma atravessa determinadas experiências. Nada disso significa abandono, nada disso significa castigo, significa educação espiritual, significa crescimento, significa que Deus está trabalhando em regiões da alma que nem nós mesmos conhecemos. A vida na Terra é uma escola. Algumas lições chegam através das alegrias, outras chegam através das dificuldades. Há aprendizados que nascem do abraço, mas existem outros que florescem através das lágrimas. Algumas lições chegam vestidas de atraso, outras chegam através da ingratidão. Algumas aparecem como silêncio, outras como espera, perda ou decepção. Mas, mesmo nas aulas mais difíceis, Deus permanece presente. Está presente na força que surge quando pensamos que não conseguiremos continuar. Está presente na pessoa que aparece no momento certo com uma palavra de apoio. Está presente na mensagem que encontramos quando estávamos prestes a desistir. Está presente no alimento simples que chega à mesa. Está presente no trabalho que sustenta o lar. Está presente na oportunidade de recomeçar mais uma vez. Está presente no amigo que escuta sem julgar. Está presente naquele animalzinho que se aproxima silenciosamente quando estamos tristes. Quantas vezes um cão, um gato ou outro companheiro do lar parece perceber nossa dor sem que digamos uma palavra? Os animais também são instrumentos do amor divino. Muitas vezes nos oferecem companhia, afeto e fidelidade em momentos nos quais nos sentimos esquecidos pelo mundo. São bênçãos silenciosas que Deus coloca em nosso caminho. Está presente também naquela intuição que nos impede de tomar uma decisão precipitada. Naquela inspiração que nos faz esperar mais um pouco. Naquela sensação inexplicável de que ainda vale a pena continuar. Por isso, meu irmão, minha irmã, não abandone o bem.
Não deixe que a ingratidão dos outros faça você duvidar do valor da caridade. Não permita que a maldade do mundo endureça seu coração. A pessoa ingrata revela aquilo que existe dentro dela, mas a sua bondade revela aquilo que existe dentro de você. E aquilo que você é diante de Deus vale infinitamente mais do que aquilo que os outros pensam a seu respeito. Continue sendo honesto, mesmo quando a desonestidade parecer trazer vantagens imediatas. Continue sendo gentil, mesmo quando nem todos retribuírem sua gentileza. Continue sendo correto, mesmo quando poucos valorizarem isso. Continue perdoando, ainda que o perdão seja um processo lento. Continue orando, ainda que a resposta pareça demorar. Continue trabalhando, ainda que os resultados ainda sejam pequenos diante das suas expectativas. Continue amando, mas aprenda também a amar com sabedoria, porque ser bom não significa aceitar abusos. Ser paciente não significa abandonar a própria dignidade. Ser caridoso não significa permitir que destruam sua paz. Há pessoas que confundem bondade com fraqueza, mas o verdadeiro amor também sabe estabelecer limites. O verdadeiro amor sabe dizer não quando necessário. O verdadeiro amor protege sem odiar. Às vezes, fazer o bem é ajudar alguém. Outras vezes, fazer o bem é se afastar sem ressentimento. Às vezes, fazer o bem é permanecer. Outras vezes, é seguir adiante sem carregar mágoas. Jesus nos ensinou o amor, mas também nos ensinou a vigiar e orar. Vigiar para que o coração não seja dominado pela revolta. Orar para que nossas decisões sejam guiadas pela consciência e não pela impulsividade. Você não precisa ser perfeito para permanecer no caminho do bem. Você não precisa estar sempre forte. Você não precisa sorrir todos os dias. Você não precisa esconder suas lágrimas. Você pode chorar, pode se sentir cansado, pode sentir medo, pode ter dúvidas, pode dizer a Deus: Senhor, hoje eu não estou conseguindo. A sinceridade da alma também é uma forma de oração. Deus não rejeita o filho cansado, não rejeita a filha que perdeu as forças, não rejeita quem chega diante dele sem palavras. O Pai acolhe, o Pai sustenta, o Pai compreende. Talvez hoje você não precise resolver todos os problemas da sua vida. Talvez não precise encontrar todas as respostas. Talvez não precise vencer todas as batalhas de uma só vez. Talvez hoje você precise apenas tentar outra vez. Tentar levantar da cama com um pouco mais de esperança. Tentar não responder com agressividade. Tentar não desistir da oração, tentar cuidar um pouco melhor do próprio coração, tentar acreditar que Deus ainda está trabalhando, tentar confiar que aquilo que parece perdido pode ser restaurado, tentar lembrar que a história ainda não terminou, porque muitas vezes a vitória não chega através de um grande acontecimento. Ela começa em pequenos passos, em pequenas escolhas, em pequenas atitudes repetidas diariamente. É assim que a luz vence a escuridão. É assim que a fé vence o medo. É assim que o amor vence o ressentimento. E é assim que a alma aprende a caminhar em direção a Deus. Deus não mede apenas o tamanho da obra realizada. Ele observa a intenção do coração. Há quem faça muito buscando o reconhecimento, e há quem faça pouco, mas com um amor tão sincero que ilumina caminhos invisíveis. Às vezes, um simples gesto de bondade vale mais do que grandes realizações. Uma palavra de incentivo pode impedir alguém de desistir. Uma oração silenciosa pode alcançar um coração distante. Um abraço pode aliviar uma dor profunda. Não despreze o pequeno bem. Não subestime os pequenos gestos. Não imagine que aquilo que você faz por amor
passa despercebido diante das leis divinas, nada se perde quando nasce da sinceridade. E se mesmo fazendo o bem os espinhos continuarem aparecendo, lembre-se de algo importante. Os espinhos não anulam a beleza da roseira. Eles apenas nos ensinam a tocar a vida com mais cuidado. Você não está sendo esquecido. Você está sendo fortalecido. Não está sendo punido por ser bom. Está sendo chamado a amadurecer no bem, sem depender dos aplausos do mundo, para continuar fazendo aquilo que é certo. Porque a bondade verdadeira não vive de reconhecimento. Ela vive de fidelidade. Fidelidade à consciência. Fidelidade ao Evangelho. Fidelidade a Deus. Talvez um dia você olhe para trás e compreenda que aqueles momentos em que quase desistiu foram justamente os dias em que sua alma mais cresceu. Os dias em que Deus trabalhou mais profundamente dentro de você. A dor que hoje parece inútil pode estar ensinando compaixão. A ingratidão que hoje machuca pode estar ensinando desapego. A espera que hoje angustia pode estar ensinando confiança. A solidão que hoje pesa pode estar abrindo espaço para uma presença mais profunda de Deus. E a luta que hoje cansa pode estar preparando uma força que amanhã será bênção para muitas pessoas. Muitas almas que hoje consolam já precisaram ser consoladas. Muitas mãos que hoje levantam outras pessoas já estiveram caídas. Muitos corações que hoje iluminam caminhos já atravessaram noites longas e difíceis. Deus não desperdiça sofrimento quando o entregamos a Ele com humildade. O Pai transforma feridas em misericórdia, transforma lágrimas em compreensão, transforma quedas em aprendizado, transforma cansaço em sabedoria, transforma provas em crescimento, transforma criaturas feridas em instrumentos de paz. Nada é inútil quando colocado nas mãos de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, tente outra vez, mesmo que ninguém esteja olhando. Tente outra vez, mesmo que poucos agradeçam. Tente outra vez, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Tente outra vez, mesmo que o coração esteja cansado. Tente outra vez, mesmo que o caminho pareça longo. Tente outra vez, mesmo que hoje você tenha vontade de desistir. Porque Deus ainda não desistiu de você. E se Deus não desistiu, por que você desistiria do bem? Antes de terminarmos esta mensagem, coloque a mão sobre o coração por alguns instantes. Respire profundamente. Permita que sua mente desacelere. Permita que sua alma encontre repouso. Agora, em silêncio, converse com Deus. Diga ao Pai aquilo que está guardado há muito tempo. Fale das suas dores, fale dos seus medos, fale das suas decepções, fale das suas lágrimas, mas fale também da sua vontade de continuar. E se desejar, repita em pensamento: Senhor, eu estou cansado, mas ainda quero permanecer no bem. Ajuda-me a não endurecer, ajuda-me a não desistir. Dá-me forças para tentar outra vez. Que Jesus envolva sua vida neste momento. Que a espiritualidade amiga inspire seus pensamentos. Que toda mágoa comece a perder força. Que toda ingratidão deixe de comandar seu coração. Que todo ressentimento seja substituído pela serenidade. Que todo cansaço encontre repouso em Deus. Que sua fé seja renovada. Que sua esperança seja fortalecida. Que seu coração volte a acreditar e que você receba agora a certeza tranquila de que o bem que você faz não é inútil. Continue. Amanhã faça o bem novamente. Hoje preserve sua paz. Agora entregue sua dor ao Pai.
E quando a vida perguntar se ainda vale a pena perseverar, responda com a força serena da sua alma: sim, eu tentarei outra vez. Que assim seja e assim será, Pai amado. Que essas palavras sejam força para você. Ouça sempre que precisar. Que a paz esteja comigo, contigo e com todos que estão em nossos corações.